Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a obra do Luiz da Câmara Cascudo. Não sei se alguém já ouviu falar, mas aqui no Rio Grande do Sul, sobre este importante personagem da cultura brasileira. Pois o Luiz da Câmara Cascudo, ele nasceu em Natal, faleceu já em 1986 e nasceu em 1898, então no final do século XIX. E ele pegou a grande parte do século XX e escreveu sobre muitas coisas. E eu vou salientar, dentro da obra do Cascudo, a parte do folclore. Ele é autor do importante Dicionário do Folclore Brasileiro, uma obra de referência para todos os estudiosos da cultura popular, do folclore e, enfim, das questões da nossa cultura brasileira. Pois no início de outubro deste ano eu tive a oportunidade de visitar a cidade do Cascudo, chamada Natal, então no Rio Grande do Norte, no outro extremo oposto do Brasil. E lá tem o Instituto Câmara Cascudo, que é a casa onde viveu e onde nasceu o Luiz da Câmara Cascudo. É um lugar maravilhoso de visitar, nós colocaremos o endereço e o site para o acesso a sua obra, aos seus materiais, realmente é encantador. Pois o Luiz da Câmara Cascudo fazia parte da Academia Norte-Riograndense de Letras. Inclusive, quem for visitar o Instituto Câmara Cascudo poderá também receber gratuitamente esta obra, que se chama, então, a revista da Academia Norte-Riograndense de Letras, e tem um artigo do Câmara Cascudo que se chama A Morte do Alegre Fulgêncio. Há de destacar também que a obra completa do Cascudo foi reeditada pela Editora Global e se encontra à disposição tanto lá no Instituto, quanto também no próprio site da editora para aquisição e também nas livrarias. Do material dele para ler e compartilhar com vocês nesse encontro de hoje aqui, eu separei do livro dele, O Tempo e Eu, um dos seus pequenos contos, que me pareceu bastante interessante. E é o seguinte: tive uma meninice isolada e doente, cercado de brinquedos, mas sem companheiros de folias. Não possuí amigo de infância. Meus mais antigos amigos datam dos cursos de preparatórios, restando raros. A residência na Campina da Ribeira, onde se ergue o grande hotel, era a mais espaçosa de Natal, que era a cidade, então, do Cascudo. O quintal valia chácara. Imensos jambeiros sombreavam ampla área onde revezavam piqueniques os sócios da Associação dos Empregados no Comércio. Meu primo Simplício Cascudo participava da diretoria. Meu pai mandara despejar debaixo dos jambeiros toneladas de areia branca nos morros. Era uma delícia, mas de princípio apareceram os bichos de pé ou pulga de bicho como abundante agressividade. Aguavam as areias com certos preparos, mortais para as pulgas de cachorro. Ali se movimentou minha casa de madeira, armada sobre rodas. Meu pai e seus amigos enchiam-me de presentes, trazidos do sul ou mandados vir da Europa. Um desses, Valentim de Almeida, deslumbrou-me com 20 caixas de soldados de chumbo de Nuremberg. O industrial Delmiro Gouveia mandou para mim uma estação ferroviária com toda a aparelhagem mecânica, inclusive o triângulo de reversão. Um mundo colorido e vistoso, girando automático, mas brincava sozinho. Em 1915, na Vila Cascudo, no Tirol, minha mãe armamentou uma árvore de Natal para os pobres unicamente com os meus brinquedos. Grande importador da Alemanha, meu pai era surpreendido com lembranças delicadas. Uma fábrica de Hamburgo ou Bremen mandou 2.000 espelhinhos de bolso com meu retrato. Vez por outra, vejo um sobrevivente já oxidado, relíquia de gente velha. Jamais manobrei velocípede, carro, bicicleta. Podia cair e machucar-me. Meu primeiro auto era verdadeiro, um Ford de bigode, 1921. Como o profeta, armazém paterno, tivesse grande seção de ferragens, havia lindas armas, alemãs, inglesas, suíças. Tive espingardinha leve de passarinhar no quintal. Em 1908, o Conselho Médico
Minha mãe foi tomar banho de mar 2 vezes por semana, no Morcego, que é a praia do meio. Ia nessa carruagem uma Vitória puxada por 2 cavalos melados, parando no monte, que fica na Avenida Getúlio Vargas. Das raras casas de moradia, descia a pé. A praia era totalmente deserta, havia ranchos e casebres de pescadores em areia preta. Nada mais. A roupa de baixo de minha mãe vestiria 200 banhistas contemporâneas. Calçava sapatos de lona, touca de borracha na cabeça. Eu ostentava calção até o joelho e a camisa de meia, comprida, bonitinha. Banho bem cedo, antes de o sol esquentar. Quem ia pensar nos domingos de sol, imobilidade com a pele untada de óleos para ficar tostadinha com torrada de chá? Ninguém tomava banho salgado, senão por indicação clínica. Havia médicos que desaconselhavam. Que épocas aquelas! As crianças da minha geração, pelo menos nas cidades, gozavam do direito de brincar. O jus ludiz, que falava tanto Johann Huizinga. Não havia chegado o raciocínio de Froebel nem Montessori. Por que esse menino não brinca? Diziam, vai brincar, menino, ouvia-se. A geração anterior sofrera ainda a limitação da atividade infantil. Brinquedo, dizia-se, vadiação. Seria de má influência para a formação do caráter, justamente o inverso já no meu tempo. 400 anos antes, Montaigne escrevera alguma coisa sobre esse respeito. A minha solidão, a ausência de companheiros, dariam hábitos decorrentes. Falar só, abstração, timidez, repulsa ao grupo, silêncio pelo isolamento, intensidade de vida interior, suprindo a distância da convivência menina. Lia muito, mais do que apreciava os jogos materiais. Ficava horas e horas imóvel, num caldeirão de braços, com o livro na perna, viajando na imaginação. Deveria ser introvertido, enmimesmado, caladão. Foi ao contrário. Sou extrovertido, paurador, derramado. Sem inveja, sem recalques, sem fiscalizar a vida alheia. A explicação é ter possuído o suficiente de utilização lúdica na meninice. Restava-me a virtude de dispensar estímulos. E com esse, então, pequeno conto do Câmara Cascudo, inserido, então, no livro dele, O Tempo e Eu, pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então a gente finaliza essa parte da leitura de hoje. Um abraço.